importante a gente saber as coisas para ensinar aos nossos filhos, aos nossos parentes, àqueles que estão debaixo da nossa tutela espiritual. Esse é um assunto muito encarado como tabu, e por não se explicar da forma correta, muita gente acaba sendo pego de surpresa. Falar de sexo, falar de namoro, falar do que significa as sensações, as aptidões carnais, falar dessas coisas que, infelizmente, tem a ver com as paixões doentias, e é o que nós estamos vendo hoje muito, né, em nossos dias, acumulando aí. Da importância do estudo de hoje não tem só a ver com o jovem, para o jovem aprender o que é um namoro, mas tem a ver com relação a tudo que nós podemos ensinar para esses jovens, para esses nossos filhos, né? Abrir mesmo, porque muita gente hoje está sendo conduzida pelas emoções, pelas paixões sexuais e estão cometendo atrocidades das mais terríveis, né? Então, quando você vê um pastor, entre aspas, que eu não sei se esse energúmeno, como eu disse na aula, na live anterior, era realmente um pastor, porque um indivíduo desse que estupra um menino de 8, 9 anos, ele não é um pastor, ele não é, eu acho que ele não é nem um ser humano, né? Uma pessoa que está completamente com as suas emoções deturpadas, diabolicamente dominado, né? Então, infelizmente, é outro caso agora que estamos vendo aí, não sei se é verdade ou não, mas conforme está sendo dito, uma tal pastora que acaba mandando matar o seu marido, que também era pastor. Então veja, por que esse pessoal quer ser pastor? Porque tanta essa vontade de ser pastor tem a ver com a vaidade, tem a ver com aquela ideia, eu não quero ficar por baixo, eu quero ficar por cima, eu não quero ser dominado, eu quero dominar. Tudo isso é vaidade, tudo isso é paixão, tudo isso é emoção, não está filtrado pela razão, pelo conhecimento verdadeiro. Então veja, quando uma pessoa toma uma decisão dessa, de pegar um dinheiro que não é seu, o que está motivando essa pessoa? É um impulso, é uma forma de condução. E muitas vezes nós dizemos, é o diabo que está conduzindo essa pessoa. E às vezes, me perdoem aí, não sou advogado do diabo, mas muitas vezes nada tem a ver com o diabo. Tem a ver com um mau hábito, com um mau caráter, com uma má formação, com uma falta de educação no sentido mais correto da palavra, porque os pais não influenciaram de forma correta essa criança e, infelizmente, o Estado veio, e nesses últimos anos temos um Estado aí que está tirando toda a autoridade da família, está tirando a ideia, né, centralizada da cultura judaico-cristã na pessoa do pai, do respeito para Deus, do que é certo, do que é errado, dos limites que nós temos que ter para não defraudar os limites, não ultrapassar os limites. Então, uma pessoa que pega uma mulher e estupra, veja quantas coisas estão acontecendo desse indivíduo. Ele está lutando contra várias coisas, né, que ele, infelizmente, ultrapassou tudo para o seu bel prazer, para satisfazer essa paixão doentia, esse desejo desenfreado, essa coisa terrível. Então, nós queremos começar lá do início com vocês. Eu quero que você me acompanhe. Então, é importante que a partir de agora você esteja comigo, porque nós vamos falar do namoro, as coisas importantes que precisam ser vistas, para que existe namoro, o que é um namoro verdadeiro diante de Deus. Hoje as pessoas não estão mais namorando, não está mais sendo visto, né? Pelo menos esse velho pastor não está mais contemplando pessoas simplesmente namorando, né? A gente já vê que a pessoa conhece o indivíduo e às vezes no mesmo dia já estão tendo relações sexuais, elas ultrapassam o limite do namoro e é por isso que muitos casamentos não dão certo, porque é como se você fosse numa festa, comesse primeiro a sobremesa, comesse o bolo, tal, né? E depois viesse os salgadinhos. Você, quer dizer, uma coisa meio doida, não se come a sobremesa antes de comer toda a festa, tem suas etapas, né? E assim é um namoro, tem suas etapas. Então eu queria que você pensasse bem e me acompanhe e divulgue esse trabalho para quem tem
filho, para quem tem neto, para quem tem sobrinho, e também para os jovens que vocês conhecem, que estão na idade já, os adolescentes, as crianças também, que já estão sendo incentivadas pela mídia, pela televisão, veja, Netflix, no outro dia eu tive que proibir o meu netinho de ver um filme de criança, mas as danças sensuais, as criancinhas já dançando com todo o contexto de sensualidade, excitando crianças a já pularem a infância da inocência para já serem sexualizadas antes do tempo. E isso é uma aberração, quando uma criança é iniciada sexualmente fora do tempo, uma criança que perde todo o direito que ela tem da sua infância para pular já para uma fase adulta, que é a sexualidade. Isso é uma aberração, uma coisa que tem sido contra Deus, contra a sociedade, contra a família e contra a própria pessoa, porque infelizmente ela acaba se viciando em coisas ligadas ao sexo, e sexo não tem nada a ver com vício. Quando Deus criou o sexo, criou para dar prazer e não para dar constrangimento, para dar tristeza, para acontecer o que está acontecendo por aí, onde o sexo está sendo problema na maioria das vezes e a sociedade está sendo aterrorizada. Infelizmente tivemos um presidente aí que gostava de ver orgias, que promovia orgias, né? E gostava de participar das orgias sexuais e chamando aquilo de arte. Graças a Deus esse presidente foi embora, e tomara que nenhum outro volte com o mesmo pensamento de chamar orgia sexual de arte, porque isso nada tem a ver com arte, né? A arte pode ser uma arte completamente isenta desses contextos de sensualidade, de pornografia, como a gente vê na televisão e nessas emissoras todas possuídas, né, pelo diabo. Então vamos começar aqui no nosso trabalho, já temos aí 50 e tantas pessoas, eu quero que vocês participem comigo e sejam fiéis nesse momento, porque vamos falar de família. E família é a base de uma sociedade. E quando começa a família? Começa no namoro, começa quando um rapaz olha para uma moça, quando uma moça olha para um rapaz. Ali começa uma família. E é importante que a gente saiba definir como esse relacionamento deve começar, qual o respeito adequado para isso começar, para que essa criança cresça dentro dos moldes corretos, né? Não pule a fase da infância, não seja assexuada e nem sexualizada antes do momento. É importante que a gente crie os nossos filhos no caminho certo, no caminho que ele deve andar, para quando ele for adulto, ele não venha se desviar desse caminho. Então eu vou fundo aqui, eu vou falar corretamente as coisas. Essas pessoas que têm sexualidade a ponto de explodir, a ponto de abusar de uma criança, a ponto de mandar, sabe... É uma coisa doida, porque você tem sexo com o marido, depois tem sexo com o irmão do marido, depois larga o marido, vai ter sexo com não sei quem, e quando chega a casar realmente, já está pior do que rapadura na boca de velho, já rebolou para todo lado, já babou tudo, já sujou tudo, e o velho não conseguiu mastigar a rapadura e fica aquela coisa nojenta. É o que acontece na vida de muita gente que a gente está vendo, pessoas bonitas, pessoas que têm tudo para ter um futuro fantástico, mas infelizmente, por causa da questão da criação e da própria cultura que nós estamos vendo completamente modificada em nosso país, de 30 anos para cá, a gente está vendo a família ser destruída do jeito que está, onde o casamento está perdendo completamente a sua função verdadeira, a figura do pai, da mãe, a figura dos irmãos, a figura de um teto para reunir, a figura da família em si, né? A figura de Deus, Pai Todo-Poderoso, aquele que nos dá a bênção, mas também cobra da gente certa obediência. Todos esses conceitos
que infelizmente nesse governo que passou foi bombardeado totalmente pela mídia, pela televisão, por tudo que nós vemos, e nós temos que, como obreiros do Senhor, restabelecer essa nossa cultura e bater pé firme com os conceitos que nós temos com relação à família, com relação ao crescimento dos nossos filhos, com relação à nossa fé, a palavra de Deus na nossa vida, ensinando da forma correta aos nossos filhos, mesmo que eles sejam um alienígena no meio de um mundo que está dominado pelo diabo, mas a gente não pode simplesmente se calar e deixar nossos filhos e netos serem levados por essa onda de bandidagem, de criminalidade, de contexto completamente diabólico que o mundo está se formando contra Deus e contra a própria família. Então isso é crime, quando você se volta contra Deus, contra a família, contra a organização da família, contra o pai, contra a mãe, essa criança está cometendo uma atrocidade, porque são princípios que vão estabelecê-la como um ser humano. Ela não é um objeto, ela não é uma coisa, ela tem que ter um vínculo para que aprenda dentro de um contexto, e a família é essa célula mãe, essa capacidade que tem do indivíduo se manter dentro de um certo controle, porque ele tem que ter respeito aos pais, respeito aos filhos, respeito à sociedade, respeito ao ambiente que ele vive, respeito à pátria, respeito a tantas coisas que hoje, infelizmente, por causa do governo que nós tivemos, foi banido de muitas sociedades, e nós temos que manter o pé firme como servos de Deus, como representantes da verdade e da palavra de Deus. Então nós vamos ter que fazer isso com toda cautela, e eu peço a tua ajuda, fica comigo. Vamos entrar nesse estudo de forma muito clara, objetiva, e eu quero que você me ajude. Então vamos começar pelo namoro. A palavra namorar, do dicionário Aurélio, ela tem uma conotação extraordinária. Eu acho muito lindo quando a gente procura saber a origem da palavra, o que ela significa. Então, o que é namorar? Namorar significa procurar inspirar amor a alguém. Olha que lindo, procurar inspirar amor a alguém. Cortejar, atrair, cativar, chamar a atenção para si, caminhar com galantejos recíprocos com alguém, olhar de forma amável e desejosa de aproximação. Então você olha, como se você vê um objeto sendo vendido na vitrine, você vê e diz, puxa vida, eu gostaria de ter esse sapato, essa calça, essa blusa, mas eu não tenho dinheiro. Aí você passa no dia seguinte e diz, poxa, aquela blusa está lá e ela custa caro, mas quanto mais cara for, mais você vai se apaixonar. Quanto mais difícil for a blusa de ser alcançada, mais valor você vai dar a essa blusa, porque você vai se empenhar de comprar esse sapato, essa joia, ela vai receber todo um tipo de cortejo. Você vai passar na loja, você vai tentar juntar dinheiro, você vai se apertar nas suas economias para conquistar aquilo que é o seu desejo, que é exatamente o que você está almejando conquistar. Isso é namoro. Namoro é isso, é quando você se rende, é quando você se aperta para tentar conseguir, é quando você se empenha em conquistar aquela coisa que você simplesmente desejou ter, né? Mas saiba que um brinco é uma posse, uma sandália é uma posse. Uma pessoa jamais pode ser tratada como posse. A pessoa não é uma posse, é uma pessoa que tem sentimentos, que tem desejos, que tem vontades, que tem uma vida, e tudo isso você tem que saber. Não é porque você gostou que agora tem que ser sua. Você não pode fazer isso. Por isso que você procurar inspirar, procurar, né, através de cortejos, cativar, chamar a atenção de forma recíproca, isso é namorar.
namoro. Então repare que na definição do nosso querido Aurélio, chamado pai dos burros, não existe nenhuma alusão à palavra sexo. Repare que a definição não tem a palavra sexo nem traduzida, nem embutida, nem nas entrelinhas, né? Embora seja essa a motivação de alguém quando quer arranjar uma namorada. Ele está sendo impelido pelo desejo sexual, porque ele não vai desejar namorar o pai, por exemplo. Ele tem um amor extraordinário pelo pai, mas pelo pai ele não vai cortejar. Então a motivação é sempre sexual, mas é uma motivação sexual controlada pela razão, pelo conhecimento, pela forma adequada de ensino que foi dado. Por isso que é importante ensinar a criança o caminho que ela deve andar, a forma correta com quem ela tem que se dedicar. Então, esta é a lei de Deus que foi dada ao homem, e essa lei tem que sempre prevalecer. E qual é a lei de Deus? O sexo foi feito como coroa para duas pessoas que chegam até ao altar de Deus, no passado como era diante de um sacerdote ou diante de uma autoridade espiritual, e ali anotavam. E para quem vive dizendo aí que não tinha cartório no passado, não tinha com esse nome, mas se você analisar direitinho as escrituras, você vai ver lá, por exemplo, em Mateus, que fulano era filho de Beltrano, Beltrano era filho de Ciclano, tudo isso era anotado, os casamentos eram registrados, tudo era legalizado. Sem essa legalização, sem esses registros, jamais eles poderiam saber que Jesus é da linhagem de Davi. Eles só puderam saber que Jesus é da linhagem de Davi através desses livros que eram registrados, os casamentos, as uniões que eram feitas de acordo com a palavra de Deus. Então, cuidado com essas histórias de dizer que casamento no passado não tinha nada a ver com cartório, porque cartório é o nome que a gente dá hoje, mas no passado o sacerdote ele fazia a cerimônia tanto no civil quanto no religioso. Então, civil era anotar que as famílias se uniam, haviam famílias nobres que o filho passava a ser o herdeiro dos dois lados e formava, às vezes, uma união de povos que estavam brigando e agora passariam a viver em paz, né? Ao contrário dos casamentos que a gente vê hoje, que quando um casa com o outro, aí começa um inferno dentro das famílias, porque a sogra de um briga com a nora briga com a sogra, o sogro briga com não sei quem, e vira um inferno total. Então é importante você saber, antes mesmo de namorar, identificar algumas coisas que nós vamos ensinar para você, o que é que você tem que ver antes mesmo de pensar em namorar alguém. São coisas que a gente precisa observar, são coisas que a gente precisa atender. Então, o sexo não é a motivação. O sexo, ele pode ser uma inclinação, porque você é um ser humano e você vai querer se reproduzir, você vai crescer e vai querer se reproduzir, mas isso com o casamento diante de Deus, diante da presença do Senhor. Então, na lei de Deus, Deus está no controle. Então, a gente sempre diz, Deus está no controle, mas contanto que seja a minha vontade. Deus está no controle, contanto que eu faça o que eu bem entendo. E isso nada tem a ver com Deus estar no controle. Se Deus está no controle, Ele vai conduzir você da forma correta. Então, até a pessoa com quem você tem que se casar tem que ter a aprovação de Deus. E eu vou dar para vocês os textos, eu vou dar para você tudo que a Bíblia fala a respeito desse assunto, porque a Bíblia é farta nesse assunto, ela tem muita explicação, a Bíblia tem muita resposta para quem está pensando em namorar, para quem está pensando em noivar, em casar. A Bíblia tem muitas observações importantes que a gente tem que ver antes do sexo, porque o sexo já é a união. Ora, se você já pegou a menina na mesma noite, já teve relação sexual, o que você está querendo agora? Agora você está andando de trás para frente e aí, não deu certo com essa, vamos para outra. Então as pessoas hoje estão sendo tratadas como se fosse um objeto. A gente experimenta uma roupa numa loja, não deu, não gostei, eu jogo fora, dou para o vendedor vender para outro e pego uma outra roupa. Não, ser humano não é para ser tratado desse jeito. Não, você não pode pegar uma moça e
e usá-la e depois jogar fora para que o outro venha e use também, jogue fora. E é isso que nós estamos vendo hoje nas famílias de crentes, na família de pastores, na família de obreiros, gente que sobe no púlpito e que prega que Jesus é Senhor, mas na casa dele Jesus não é Senhor nada, porque o que está imperando lá, o que está reinando lá é a canalice, é a bagunça, é a falta de respeito, é a inclinação completamente dominada pelo diabo. Então, namorar é uma forma de iniciar um relacionamento de compromisso. Então, se não tem compromisso, se você não quer compromisso, não namore. Se você não pode ter um compromisso agora, então dedique-se ao que é mais importante. É importante para você o curso, é importante para você estudar, é importante para você terminar a faculdade, é importante para você terminar aquele curso do emprego importante que você queria para a sua vida material. Então, cuidado, que o namoro pode atrapalhar tudo isso. O namoro pode ser para você uma bênção aparentemente boa, mas que no final pode ser, como Salomão disse, um fruto gostoso nos lábios, mas o fim vai ser amargo como fel dentro de você. E não tem como vomitar uma coisa que você já comeu, já contaminou tudo. Então, namorar é uma forma de iniciar um relacionamento que tenha um compromisso e que vai aos poucos, mais além de que uma simples amizade. Então é importante que agora você conhece uma pessoa, como você está me vendo aí. Alguns de vocês podem dizer, eu conheço esse pastor. Talvez você use a expressão conhecer no sentido errado, porque você não me conhece. Talvez você conheça as minhas mensagens, talvez você conheça os meus estudos, talvez você conheça os meus ensinamentos, mas só quem me conhece como eu sou é a minha família. E intimamente só Deus. E depois de Deus, a minha esposa é a pessoa com quem eu vivo há 40 e poucos anos e é a pessoa que mais me conhece, me entende, sabe quem eu sou. Então veja, casamento é coisa séria, é coisa para a vida toda, é coisa para um relacionamento eterno que vai durar sempre, enquanto você viver, né? Enquanto você viver. Então tudo tem a ver com conhecer a pessoa por dentro, antes mesmo de tocar nela por fora. Querido, você tem que conhecer a pessoa por dentro antes de tocar em alguma parte dela por fora. Então isso é namorar. Namorar é ver se, voltando lá para o sapato, o couro dele é bom, o salto dele é resistente, ele não vai machucar o pé, ele vai trazer conforto na minha caminhada, ele vai me ajudar nas minhas caminhadas e nas minhas andanças, ou esse sapato vai apertar meu pé, vai machucar, vai criar um calo, vai ser uma tragédia na minha vida, e depois que eu não aguentar mais eu vou ter que jogar ele fora, ou jogar ele num canto qualquer, e arranjar um outro sapato. Pense. Então, com o namoro, a gente já tem que ter definido esses conceitos. Aí é que vem a importância de uma criança só ser iniciada no contexto do namoro quando ela já tiver a razão, a competência de raciocinar o que isso significa. Então me perdoe, eu vejo muita gente aí incitando crianças a namorar, a ficar aí tal, já cede. Eu vejo mães que deixam meninos dormirem com as meninas e aquela coisa toda de iniciação sexual, como se isso fosse simplesmente uma banalidade da vida. Não, não se brinca com coisa séria. Emoção é coisa muito séria. E depois que as pessoas são iniciadas de forma errada, aí vai tudo errado a vida toda. Como você vê esses artistas, quando eles casam, separam, ninguém respeita ninguém. Por quê? Porque vem de uma tradição de coisas erradas. Mas os servos do Senhor, eles são para viver com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, assim como a palavra é eterna, o amor, ele vai durar até a vida. E por isso que quando as cerimônias são feitas, a gente promete que vai viver junto até que a morte separe. Até que a morte separe, certo? Mas também não é mandar matar o marido, como a gente acha que alguém fez, embora a gente não saiba se ela fez mesmo ou não,
né? E eu não estou citando nomes aqui, mas vocês devem saber, o direito de resposta, ela tem o direito de ser julgada para saber se foi realmente ela a mandante do crime ou não. Mas veja que coisa feia, dentro do meio evangélico, né? E agora recebi um comunicado que a bancada evangélica está tirando essa pessoa até que tudo seja feito e saiba realmente se ela foi a mandante do crime ou não. Mas veja que coisa feia, 2 pastores que deveriam estar dando respeito, que deveriam estar ensinando a palavra, que deveriam estar fazendo a igreja crescer, estão sendo usados pelo diabo como pedra de tropeço para muita gente que não entende, não conhece a verdade e julga a igreja santa do Senhor por essas imagens que esses pecadores estão mostrando, como se isso fosse a igreja. A igreja não é esse tipo de gente, a igreja não é esse tipo de pastores e pastoras e bispos e bispas e sei lá o que. Não, a igreja não é isso. A igreja do Senhor é pura, a igreja do Senhor é sem rugas, o que significa não envelhece, ela é sem máculas, o que significa não se contamina. A igreja do Senhor não tem mácula, não tem sujeira, não tem contaminação, ela é pura. Então a verdadeira igreja é pura. Então o que uma pessoa precisa conhecer do outro antes mesmo de pegar na mão? Quem é essa pessoa por dentro? Como são seus sentimentos? Como é o seu caráter? Como é a sua personalidade? Qual é a sua disposição para o trabalho? Porque tem muita gente que depois que casa diz, poxa, meu marido não gosta de trabalhar, eu tenho que trabalhar o tempo todo e ele fica dentro de casa. Eu conheço gente que se casou com um trambolho e agora ele não quer trabalhar, ela é muito bem formada e ele diz, se você não quer mais viver comigo, você vai ter que bancar, porque eu não tenho emprego, você tem. E agora ela não tem como mandar esse trambolho embora, porque ela vai ter que sustentar ele e vai sustentar para o resto da vida. Então, para ela teve um casamento, ela teve uma armadilha para cair dentro de uma gaiola e agora está presa com um troço, com um trambolho, com um peso morto amarrado na perna dela, porque infelizmente as pessoas às vezes só pensam na hora do sexo, mas depois não medem as coisas. Então é importante que antes que você pegue na mão de alguém, veja quais são os sentimentos que esse indivíduo nutre, como é o caráter dessa pessoa, que tipo de personalidade ele demonstra, a disposição para o trabalho, ele é trabalhador, é uma pessoa que está dentro do contexto de uma pessoa que está pensando no futuro, ele está estudando ou não, ou já concluiu o seu curso, ele tem possibilidade de sustentar uma família, ela também tem essa possibilidade, ela tem a integridade necessária, é pontual nos seus compromissos, os gostos, as tendências que essa pessoa tem, eu tenho que saber antes mesmo de pegar na mão. Então hoje as coisas estão erradas, a gente conhece a pessoa, vai para a cama, depois da cama que a gente vai pensar, caramba, com quem eu dormi? Qual é teu nome mesmo, fulano? A noite foi ótima, foi maravilhosa, mas peraí, qual é teu nome, hein? E tal. Pelo amor de Deus, isso é o quê? Isso é pouca vergonha, isso é um comportamento nocivo que está levando essas pessoas a cometerem atrocidades contra si mesmas, contra Deus e contra a própria sociedade. Então, infelizmente, não é assim, certo? A gente precisa entender que a vida a dois não tem somente com a beleza física, a beleza externa, não é? Uma das coisas que eu sempre elogio na minha esposa e sempre amei na minha esposa são os lindos olhos verdes que ela tem e que, graças a Deus, o tempo não conseguiu apagar a beleza dos olhos dela, né? Depois de 40 e poucos anos de casado, os olhos dela continuam verdes e lindos e me conquistando o tempo todo. Mas essa beleza física não é o mais importante. É lógico que a beleza física, ela nos atrai, ela nos seduz, ela tem um charme para a conquista, mas o mais importante é o que está por dentro dos olhos verdes, é o que está por dentro da verdadeira pessoa, que não é apenas um boneco. Nós não estamos nos casando com um boneco, nós vamos nos casar com uma pessoa. E mais importante ainda, essa pessoa tem manias, tem formas de viver, tem gostos, tem tendências, tem preferências
Tudo isso precisa ser analisado com muito carinho, antes mesmo de pegar na mão e de dar um beijinho, certo? Então, não, eu vou dar uns esfrega aqui, depois eu mando embora. Não, isso é leviandade. Isso é um crime espiritual que você está cometendo contra a pessoa e contra você mesmo. Então, agora que você precisa saber se vai dividir com essa pessoa todo o seu futuro. Vale a pena eu dividir com essa pessoa todo o meu futuro? Eu sou um servo de Deus, eu sou um amante do Senhor, eu tenho compromisso com o meu Deus, eu tenho responsabilidade com o meu Deus, tenho responsabilidade com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai. Essa pessoa vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Esta pessoa vai somar ou vai dividir? Eu me lembro quando o Márcio, meu genro, começou a namorar minha filha, e quando o Tiago, meu genro, começou a namorar minha caçula, a primeira coisa que eu quis fazer foi exatamente ver isso, conhecer os pais, estar com os pais, né? Tentar ver até que ponto as famílias poderiam se unir para formarem uma grande família. Então a minha proposta com os pais do pastor Márcio e com os pais do presbítero Tiago foi com os pais: vem cá, vocês estão dispostos para que nós sejamos uma grande família? Porque família não pode viver por aí brigando, família não pode ter tendência, eu que mando, eu não mando, a sogra manda, o sogro não manda, não sei. Não, a gente tem que colaborar para que os dois vivam bem. Os sogros e as sogras precisam ter compromisso com esse casamento. Então, peraí, eu estou me casando com ele, mas com ele vem alguém. Me lembro que quando casei com a minha esposa, ela tinha um irmãozinho doente, o Ernesto, e que necessitava de cuidados especiais, e a gente tinha que cuidar dele, levá-lo para o hospital, obrigar ele a tomar os remédios, e nem sempre ele era uma pessoa fácil de lidar, porque nenhuma pessoa com necessidades especiais é fácil de lidar. Mas uma coisa que eu fui indagado pelo meu pai me chamou e disse: Jorge, pensa bem, você está entrando aí no namoro, essa menina, tadinha, ela já vem sofrendo com a situação, ela não tem mãe, não tem pai, ela tem o irmão doente, então olha lá, você vai ter que cuidar dessa menina. Então meu pai foi um conselheiro que me chamou no canto e disse: olha, você não vai fazer bobagem. Aí um dia minha mãe me chamou: olha só, você já pensou direitinho? Você não vai enganar essa menina não pode ser enganada. Então veja, minha esposa já tinha dois amparadores dela, dois torcedores por ela, antes mesmo dela saber que e que viria a ser minha esposa. Mas ela já tinha dois fãs, que era meu pai e a minha mãe, que já torciam por ela e queriam que ela fosse feliz comigo. Então você tem que entender isso, porque namoro tem a ver com a família, namoro tem a ver com todo o contexto, porque você vai viver com essa pessoa durante toda a sua vida. Então você tem que entender que você não está casando só com uma pessoa e depois você tira ela do convívio da família e faz ela sofrer, não pode ver a mãe, não pode ver os irmãos, não pode visitar ninguém. E isso é possessão, isso é posse, isso é tratar a pessoa como um objeto, isso não tem nada a ver com amor, isso tem a ver com paixão doentia, completamente distorcida da realidade. Isso não é amor, não é respeito, isso não tem nada a ver com o que a gente vê acontecendo por aí. Então, o namoro tem que ser uma situação que você já esteja visando o amanhã. Então, peraí, essa pessoa, amanhã, como é que vai ser? Antes mesmo de eu tentar me aproximar e conversar de uma forma mais correta, pegar na mão ou quem sabe dar uma bicotinha no rosto, eu já tenho que pensar nessas coisas para que eu não me comprometa sem ter feito os cálculos. A própria Bíblia fala que quando alguém se propõe a fazer uma construção, precisa analisar bem a construção, ver se o terreno é próprio, ver se tem condição de começar a obra e terminar. Porque se você não tem condição de terminar, não deve começar, porque no meio do caminho a obra vai se estragar e você não vai conseguir terminar e vai perder ainda todo o seu compromisso. Então a Bíblia diz que aquele que está pretendendo fazer uma construção, precisa medir os prós, os contras, precisa somar as coisas dos gastos, porque ele precisa começar e terminar bem.
E muita gente hoje está começando e abandonando no meio do caminho, porque não está seguindo a proposta de Deus de forma correta, né? Então, é importante que você pense nisso? Sim, é muito importante que você pense nisso e aconselhe seu filho, aconselhe seu neto. O que a Bíblia diz? Jamais inicie uma obra que você não sabe se vai acabar. Toda obra existe uma planta pré-estabelecida, então faça a planta, faça os cálculos. Quando eu fiz a minha casa no Peró, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o terreno, fazer uma planta, fazer um contexto. E agora o que nós vamos fazer? Não, nós vamos fazer um quarto, que vai ser o nosso quarto. Nesse quarto vai ter um banheiro que vai ser a suíte. Então vamos fazer um quarto e um banheiro. Então, durante muito tempo a gente ia para lá, construía o quarto e o banheiro. Quando ficou pronto o quarto e o banheiro, a gente ia, dormia no quarto e usava o banheiro. E aí ia juntando dinheiro para fazer o outro cômodo. Aí conseguimos fazer o outro cômodo, que seria a sala. Opa, agora a gente já tinha uma sala, mas ainda não tinha cozinha. Então, um pedaço da cozinha, a gente fez lá uma pia e esperou mais um tempinho. Mas a gente já tinha quarto, já tinha banheiro. A gente já tinha agora uma sala, a gente já podia dormir e levar algumas pessoas para curtir a praia junto com a gente, porque já tinha onde dormir. Então, tudo calculado, tudo de forma medida. Não adianta eu gastar todo o meu dinheiro, fazer um alicerce enorme, depois eu não tenho dinheiro para levantar. Então, vamos fazendo aos poucos. E tudo isso é de forma espiritual, a mesma coisa. E no casamento, a mesma coisa. Cada coisa no seu lugar. A gente tem que ir planejando, já pensando no futuro, pensando no amanhã, pensando no como vai ser o amanhã. E nada dessa coisa de, não, o amanhã pertence a Deus. Vamos viver o hoje. Vamos deixar que Deus cuida, né? O conceito de criação de filho dentre os povos muçulmanos é assim. Eles botam o filho no mundo. E eu já tive a oportunidade várias vezes de perguntar isso a eles. E alguém me disse uma vez, minha esposa está grávida. Eu disse, quantos filhos você tem? Esse vai ser o 18º filho. Eu digo, caramba, 18? Ele é. E eu disse, você ganha bem para sustentar as crianças? Ele, não, mas a gente não se preocupa com criança, porque criança é bênção de Deus, e quem cria é Deus. Olha que legal, né? Então eu boto uma criança no mundo e digo, Deus, cria aí para... Né? Porque se a criança morrer, foi Deus que planejou. Que nem alguém estava postando aí e me perguntou se eu concordava ou não. Essa menina de 10 anos, que foi estuprada desde os 6 anos pelo um tio lá, e sabe-se lá quem mais, e agora abortou. E alguém vem querer colocar Deus no meio dessa situação e dizer, Deus permitiu que a criança fosse abusada? Deus permitiu que essa criança desse à luz, gerasse um novo filho? Deus permitiu que o aborto... Deus não está nem perto dessas situações. Deus não tem compromisso com este mundo. Deus não tem compromisso com o mundo que jaz no maligno. Deus só tem compromisso com os seus filhos. É importante que você leia a Bíblia, leia a carta de Paulo aos Romanos, principalmente o capítulo 1, que diz que Deus entregou os homens às suas próprias paixões. A única coisa que ele tem compromisso somos com nós, a igreja, é você e eu, que amamos e respeitamos a palavra de Deus. Então, esses casamentos que são feitos fora da vontade de Deus, Deus não tem nenhum compromisso de abençoar nada. Eles não fazem a coisa do jeito que Deus quer. Como é que querem bênção? Deus está abençoando a união. Como que Deus vai abençoar uma coisa que está toda errada? Como Deus vai apoiar uma coisa que começou e continua tudo errado? Não. As coisas precisam ser de formas corretas para que Deus tenha agrado de dizer, este é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Certo? É isso que Deus quer dizer de você. Você é um filho amado em quem ele tem alegria? Então procure ser, porque Deus quer ter alegria de nós, seus servos, que vivemos para cumprir a sua vontade. Então, o namoro é o construir de um futuro junto com outra pessoa, cujo planejamento tem que ser aprovado pelo grande engenheiro de toda a nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira pessoa que tem que ser consultada, antes mesmo de você pegar na mão, dar beijinho, agarrar e se abrasar e ficar completamente excitado, é Deus. Então, Senhor, aquela ali me agradou.
aquela menina ali, poxa vida, eu gostei do olho dela, é verdinho, mas é da tua vontade, Senhor? Senhor, me responde, eu estou aqui meio inclinado por ela, já estou até indo lá conversar com ela, mas e aí, eu preciso de uma resposta, Senhor. Me responde, eu preciso ter uma confirmação. Então, olha o que Malaquias diz, fazei prova de mim. E a gente acha que fazer prova de Deus tem a ver só com finanças, tem a ver só com a questão do dízimo, tem a ver só com a questão financeira. Não, fazer prova de Deus tem a ver em todos os contextos da nossa vida, principalmente ligado aos nossos sentimentos, porque a gente tem que saber se a nossa decisão está sendo raciocinada, está sendo dentro da razão, dentro de um conceito espiritual. A gente tem que saber que a nossa vida não está sendo conduzida só pela emoção, só pela sexualidade, só pelos desejos carnais, mas está conduzida por Deus. E quando é conduzida por Deus, a pessoa tem que ser a pessoa certa. O casamento tem que ser dentro do conceito da aprovação de Deus para que tudo dê certo, certo? Agora, é importante isso aí, porque veja, se eu começo a pegar na mão, se eu começo a alisar, se eu começo a beijar, se eu começo a apertar, eu vou começar a ter excitação. E olha esse texto como ele é interessante. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, ele diz assim, ó, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasados. Então hoje eu tenho exemplos de pessoas que estão abrasadas, vivem sexualmente, né, já uma vida ativa, mas não declararam isso publicamente. Então, quer dizer, é uma coisa terrível, né? Aí um vive numa casa, o outro vive na outra, e tem que estar, e vão para a casa de outro e tal, e aí procuram um lugar para poder satisfazer sexualmente, porque a iniciação sexual, ela dá origem a uma tendência que vai trazer desejos sexuais. Então quem já comeu melado, gosta de melado, então toda vez que come se lambuza. Então é melhor não comer se você não sabe comer direito, né? Então a coisa que você... uma vez que já provou, aquilo passa a dominar os teus desejos, porque você provou. Então é melhor que não prove antes do tempo, para que os desejos não se acumulem e você acabe sendo dominado por esses desejos que não são próprios para você. Então, quando que um namoro precisa ser administrado? Quando que um namoro é pecaminoso? Ele precisa, em primeiro lugar, obedecer à vontade de Deus. Então, se você quiser, anote isso aí. Eu posso até me comprometer de colocar isso já escrito na nossa página, e você pode copiar, você pode passar isso para os outros, você pode imprimir isso para dar para alguém, você pode dizer que foi o querubim que desceu com pergaminho enrolado e te deu tudo por escrito. O problema é seu, do jeito que você vai falar, contanto que você ensine, contanto que você diga às pessoas que viver abrasado é uma coisa que não agrada a Deus. Viver se masturbando pelos cantos é uma coisa que não agrada a Deus. Ser abrasado e não poder ter a relação total é uma coisa que não agrada a Deus. Então os jovens precisam saber que antes de se abrasarem, é necessário que eles pensem primeiro em como isso precisa ser feito. Então, há momentos para tudo, e eu vou mostrar para vocês na Bíblia como isso tudo acontece. Então, é importante saber esperar. A primeira coisa que você tem que saber sobre um namoro pecaminoso que não tem aprovação de Deus é que você tem que saber que Deus precisa aprovar. Então, se Deus ainda não aprovou, não começa nada. Deixa Deus aprovar primeiro. Olha o que o salmista diz no Salmo 40, versículo 1. Ele diz, esperei com paciência no Senhor. Esperar e com paciência. Não é esperar desesperado, não é esperar ansioso, não é esperar desesperançoso, não é esperar murmurando, não é esperar atropelando, não, é esperar com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, toda vez que você se antecipa e começa um relacionamento com alguém que não era da vontade de Deus, você acaba atrapalhando aquela pessoa que talvez estivesse intencionada e vê que não vai dar porque você não sossega, né? Você é igual pipa voada. Quem pegar primeiro leva.
Já viu pipa voada? Na época de criança eu brinquei muito de pipa. Então a pipa voada, o primeiro, opa, tá minha, tá na mão aqui, tá na mão, primeiro foi o primeiro. Então quem chegar primeiro leva. Pipa voada não tem dono, é de quem pegar primeiro. E tem muita gente vivendo uma vida aí dada aos sentimentos, às paixões distorcidas do que é a sua sexualidade, do que é a sua postura, a sua integridade, porque está dominada por desejos, por sentimentos, por paixões doentias, desenfreadas, que não são dominadas. Então, saiba esperar. Esperei com paciência. Esperar e com paciência são duas coisas que precisam estar juntas. Então, deixa Deus trabalhar, porque Deus tem o melhor para você, certo? A segunda parte do que eu quero dizer para você, então, primeiro, o namoro é pecaminoso quando não tem a aprovação de Deus. Se não tem a aprovação de Deus, nem começa. Segundo lugar, o namoro, quando ele é pecaminoso, porque ele é fora do tempo. O escritor Eclesiastes, ele diz, há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. Ele fala em tempo para juntar pedras, ele fala em tempo para parar de ajuntar pedras. Ele é bem enfático quando ele escreve a respeito desse contexto, porque ele nos explica que nós temos que entender o tempo certo para todas as coisas, certo? Então é importante que você saiba que o tempo ele é estabelecido por Deus e você tem que obedecer esse tempo, estar dentro do contexto desse tempo, para você entender as coisas maravilhosas que Deus planeja para você. Então veja só o que o escritor de Eclesiastes capítulo 3, ele diz, olha, há tempo, versículo 5, tá? Então há tempo para tudo, né? Então, vamos lá, do versículo 1, do capítulo 3 de Eclesiastes. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se você não está conseguindo tempo, é porque não tem propósito. Há tempo para todo propósito. Então, primeiro tem que ter propósito, para depois ver como é que vai ser o tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Note que chorar vem antes de rir. Muitas vezes a gente quer rir primeiro para chorar depois, aí não dá certo, a gente termina chorando. É melhor chorar antes para depois terminar rindo, tá? Há tempo de prantear e tempo de dançar. Aí vem, olha, há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedra. Então antes do casamento é tempo de ajuntar pedra. Então tem que ajuntar as economias, ver como é que vai ser o apartamento, ver se vai comprar um terreno, ver se vai fazer a casa, se não vai, ver como é que vai ser, onde é que vai morar. Mas não, o camarada conhece a menina hoje, já leva para a cama hoje mesmo, amanhã a menina já está grávida e daqui a pouco está todo mundo desesperado fazendo chazinho não sei de quê para arranjar fralda para uma criança que não foi planejada. Que o camarada nem sabe o que é ser pai e a menina não tem a menor ideia do que é ser mãe. Mas o sexo, pelo menos, foi satisfeito. O desejo desenfreado que trouxe, né, o contentamento para essa vida, e essa vida, infelizmente, perdeu todo o prazer de viver para Deus, porque teve todo o conceito da sua vida adiantado, né? Porque não cumpriu o tempo certo de Deus. Então, há tempo para espalhar pedras e há tempo para ajuntar pedras. É importante que você saiba cumprir esse propósito de Deus na tua vida. Você também não adiante e você também não deixe passar o tempo de Deus. O tempo de Deus ele está dentro de um conceito espiritual e você tem que estar ligado nesse conceito espiritual para você entender, né, o contexto de Deus, para entender o que Deus quer falar com você, certo? E é importante você entender o contexto de Deus, porque o contexto de Deus nem sempre está dito nas linhas corretas, mas às vezes está nas entrelinhas e você tem que entender esse contexto. Olha só, ele diz assim, ó, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15 de Paulo aos Romanos, no capítulo
4, olha o que ele diz: por tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tá? Então, tudo tem que ser com paciência, de acordo com a vontade de Deus, com o cumprir das Escrituras, para que a gente não antecipe as coisas e também não atrase as coisas. É importante caminhar no plano de Deus, no tempo de Deus, na vontade de Deus, certo? Então, você tem que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado para você não antecipar e também não atrasar. Então, qual é a vontade de Deus para a tua vida? Pesquise, vai orar, vai buscar o Senhor, vai pedir ao Senhor que te dê respostas concretas, faz prova de Deus e Ele vai te responder, porque Ele é o Senhor que está interessado no melhor para você. Ele quer o melhor para a tua vida, Ele quer o melhor para a tua família que está começando nesse momento, certo? Então, Deus quer o melhor para você, para a sua família e para todos os que estão em volta de você. Então, olha o que ele diz aqui nesse escrito de Lamentações. Lamentações de Jeremias tem um texto muito lindo no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim, ó: bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre você. Ponha a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então é importante você entender isso, de forma que o Senhor não seja em nenhum momento deixado de lado na sua vida, mas que você cumpra essa vontade de Deus. Então, bom é para o homem suportar. Então, tá com vontade, suporta a vontade. Tá com desejo, suporta o desejo. Não deixa o desejo dominar você. Não deixa esse desejo virar uma maldição, certo? Então, suporta. Olha o que ele diz aqui, tenta ver, assente-se solitário, não é dormindo com a pessoa que você vai ter os seus desejos controlados. Não é acariciando que você vai ter, pelo contrário, você vai ficar afoguentado, como diz lá o apóstolo Paulo. Então é importante que você se assente solitário, fique em silêncio, porque Deus pôs isso sobre você. Deus colocou essa sexualidade em você e Deus sabe o melhor para você. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então é importante que você conheça os mistérios de Deus, a vontade do Senhor Jesus, para você viver essa vida abençoada que o Senhor tem para você. É importante que você saiba que Deus tem controle da tua vida, porque você é servo de Deus. Então, se você é servo de Deus, deixa Deus controlar a sua vida. Deixa Ele ser o Senhor, deixa Ele dirigir os teus passos e não se precipite em pegar a primeira pessoa que você vê e fazer dela já a sua companheira sexual e não a sua companheira efetiva num casamento sério, num casamento diante de Deus, certo? Olha o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, por exemplo, o versículo 15, o versículo 4 primeiro, ele diz assim, ó: quem és tu que julga o servo alheiro? Para seu próprio senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Então você, querido, você tem a firmeza do Senhor sobre tua vida. Deus é poderoso para afirmar você. Deus é poderoso para garantir os teus passos, para garantir a tua vitória acima dos problemas. Então, não deixe que os problemas falem mais altos. Tá? Nesse mesmo capítulo, Paulo diz assim, olha: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que come por fé, porque não come por fé. Tudo que não vem de fé é pecado. Então, veja, você não tem certeza se essa é a pessoa certa, então, antes de qualquer outra coisa, você procure saber a vontade de Deus, para que você tenha convicção. Então, é importante. Eu vou dizer de novo o texto.
ele é o capítulo 14, agora é o versículo 23. Antes eu li o capítulo 14, versículo 4, e agora eu estou lendo o versículo 23. E o versículo 23 diz: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Tá certo? Então, se você faz uma coisa que você não tem certeza, você está condenado, porque não come por fé. E tudo que não vem da fé é pecado. Então você tem que ter convicção. Fé é certeza, é convicção, é a certeza daquilo que você precisa saber a respeito das pessoas e a respeito de Deus, certo? Então, nosso estudo continua. Eu espero você na quarta-feira, na terça-feira, quando nós vamos dar seguimento a esse contexto. Eu já vou logo adiantar para você o estudo na página para que você possa copiar, possa passar para os seus amigos, possa passar para os seus filhos, para os seus netos, se quiser, né? Porque nós vamos ler agora a quarta parte do namoro, quando ele é nocivo, né? Quando ele não vem de Deus, que é quando o namoro é possessivo. A pior coisa do mundo é um namoro possessivo. A pessoa deixa de ter vida porque ela, infelizmente, não pode fazer o que gosta, não pode fazer aquilo que ela acha bonito, que ela gostava. Às vezes o homem quer determinar como ela tem que pentear o cabelo, que cor ela deve que colocar, como é que ela tem que ir, se ela pode ir não na casa do pai, se ela pode não ver o filho, se ela pode ver não sei quem. Enquanto está namorando, ele tem aquela bênção de ser maravilhoso, mas depois que casa, ele se transforma numa pessoa possessiva. Então, olha o que diz o próprio Jesus em Lucas capítulo 14, ele diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, se essa pessoa, ela não sabe te dar o valor, ela não sabe te dar a facilidade dela poder, ela não pode sair de casa, peraí, por que não pode? Ah, ela vai me trair, se ela sair com essa roupa, ela vai me trair, se ela sair com não sei quem, ela vai me trair. Isso aí é coisa diabólica, é uma coisa que a gente não tem como pensar como servo de Deus. Então, o namoro não é possessivo. Você não é dono da pessoa como você é dono de uma roupa. Não é uma roupa eu tenho, penduro lá no meu armário, tá lá, fica lá, ninguém pode usar, é minha. Né? Ninguém pode tocar, é minha. Mas uma esposa é diferente. A esposa tem filho, tem irmãos, a esposa tem pai, tem mãe, a esposa tem família, a esposa tem os filhos que vêm depois, e tem marido que tem ciúme até dos próprios filhos. Né? Então, cuidado, que possessão é uma coisa que Deus não. Você tem que renunciar, sabendo que a pessoa tem honradez, tem caráter, para não te trair e não fazer nada que não esteja dentro do pacto feito entre vocês dois diante do altar de Deus. Um tem que respeitar o outro e um tem que confiar no outro. Então, se você não confia nessa pessoa, já no namoro, para que você vai casar? Se você não confia nessa pessoa antes mesmo de namorar, por que você vai namorar? Por que você vai ter uma relação sexual com uma pessoa com quem você não confia, que você nem conhece direito? Então, fica por aqui o nosso assunto nesse quarto ponto e vamos falar da leviandade na semana que vem. Vamos falar que o namoro é pecaminoso quando ele é leviano e vamos entender o que é leviano na palavra de Deus na semana que vem. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que até aqui você esteja conosco, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade e você esteja entendendo que o nosso compromisso aqui é passar a palavra de Deus, talvez não para você que já é casada, quem sabe até já é viúva ou viúvo, ou já tem uma família formada, mas para ensinar aos filhos de Deus que estão sobre a tutela, né, de vocês e nossa, os meus netos, minhas filhas, graças a Deus, já estão casadas e já têm seus maridos, mas estão tendo filhos, estão tendo meus netos, e eu preciso então orientar. A palavra de Deus, ela é guia sempre, e você tem alguém que você possa orientar,
Quando muito, as pessoas da própria igreja, os jovens da tua igreja, a mocidade da sua igreja, ou às vezes aquele burro velho, que já está com a idade avançada, mas ainda quer viver como criança, fazendo um monte de bobagens. Então, que Deus abençoe você, eu espero que você tenha gostado da live de hoje e participe conosco, né? Amanhã mesmo eu já vou postar isso na internet, no YouTube, para que você possa compartilhar com outras pessoas e ver. Ah, pastor, o senhor é muito radical. Não. Radical é uma palavra que se encaixa muito no que eu sou, mas isso não tem a ver com radicalismo, isso tem a ver com Bíblia Sagrada, com ensinamento do que é Bíblia. E a gente precisa entender que a Bíblia tem que se cumprir em nossa vida o tempo inteiro, não só na hora da nossa tormenta, só na hora da dificuldade que a gente clama ao Senhor e tenta usar a Bíblia. Ah, Senhor, o Senhor prometeu, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 eu tô de... Não, aí tu quer citar a Bíblia? Tem que citar a Bíblia antes. Então, por isso que é importante você saber que a palavra de Deus precisa ser cumprida em todos os momentos. Que Deus te abençoe, vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, muito obrigado.